Ela faz experimentações através da fotografia, não é só uma mera captura da realidade. Seus trabalhos convidam o olhar do espectador a mergulhar na tridimensionalidade. Com seu caráter provocativo e questionador na arte contemporânea, agora no TAC Festival, Deborah Engel. Fala, galera, bem-vindos ao Arte no TAC. Agora vamos ter o prazer, a honra de conversar com a grande artista e querida Deborah Engel. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem? Então, tudo bom, João? Eu começo um pouco falando só, recapitulando o TAC, né, que é esse grande evento que onde jovens empreendedores, né, jovens de escolas, majoritariamente escolas técnicas, estão passando por um concurso, né? E essa parte, eles estão ouvindo várias palestras de outros empresários, empreendedores, pessoas, né, realizadores, e a nossa parte arte no TAC é a parte mais fora da caixa, assim, pensando, né, novas perspectivas. E com você, assim, um pouco, queria ouvir de você essa perspectiva da imagem, né, da ressignificação da imagem, um pouco falar sobre esse teu trabalho com fotos e o pensamento que está por trás disso, um pouco contar a sua trajetória, depois a gente vai vendo cada obra e você pode ir comentando um pouco como é que foi concebida, ou o lugar que o insight que você teve. Vamos lá? Vamos lá. Então, o meu trabalho, a minha formação é uma formação, eu sou formada em psicologia. O meu trabalho sempre foi não sobre o espaço e a tridimensionalidade, mas como enxergar e se relacionar com essa tridimensionalidade, como entender a perspectiva. Então, no começo, bom, eu estudei todos os psicólogos que falam sobre, desde Rocha até subpercepção, né, cognitivo, psicanalítico, desde Rocha até Gestalt, tudo no campo da fenomenologia e outros que falam sobre a percepção da imagem. E então isso acho que pesou muito na minha formação, mas na metade da faculdade eu já trabalhava em estúdio de fotografia e era uma fotografia mais comercial, mas foi muito importante para entender material técnico, câmera. Foi importante, teve essa questão técnica muito importante e sempre fui interessada, sempre estudei filosofia, sempre estudei desde a faculdade, né? Sempre estudei outras coisas que... Só faz um parênteses de como é que você foi chegar no estúdio de fotografia, esse primeiro contato. Você nasceu nos Estados Unidos, não é isso? Eu nasci nos Estados Unidos, mas eu nasci porque meu pai fazia um mestrado. Ele estudava em Stanford, e eu nasci lá, por isso eu nasci em Palo Alto. E aí virou uma história da minha vida, mas eu sou brasileira. Meu pai só fez o mestrado e eu nasci lá e aí quando, né, ficaram 2 anos lá e quando eu vim para cá, eu fui para São Paulo e eu morei lá até os 25 anos. Minha formação toda foi lá. E aí eu vim para cá faz 20 anos que eu tô aqui no Rio. Esse estúdio de fotografia que você trabalhou era em São Paulo ou no Rio? São Paulo. Trabalhei em alguns estúdios de publicidade, de moda em São Paulo. E aí, quando eu vim para o Rio, eu fui trabalhar com a Rosângela Renault. Fui ser assistente dela. E foi muito legal, porque foi uma época que ela estava fazendo Bienal de Veneza, aquela mega exposição que ela fez no CCBB. Então, era muito trabalho e muito aprendizado, muita gente na ateliê, conheci muita gente, foi fantástico, assim. Aí, e na mesma época, eu comecei a estudar no Parque Lage. Então, eu comecei a ter aula com a Anabela, com o Fernando, com o Franz, com o Chaves, passei por todo mundo. E que foi muito importante para mim, muito. Teve esses 2 momentos que foram importantes para mim, eu estudei, fiz a faculdade, depois eu estava trabalhando no estúdio, pegando mais essa parte técnica, e depois eu fui para
para o ateliê da Rosângela e a escola do Parque Lage, que foi, para mim, abriu completamente a minha cabeça, foi decisivo para esse estudo no campo da arte. E assim a prática, né? Que já tinha toda boa, tinha bastante técnica já tinha aprendido bastante coisa nesses tempos de assistente em ateliê em estúdio em São Paulo. E aí eu comecei a produzir meus trabalhos. Nessa época teve aquela famosa exposição do Parque Lage, lembra? Exposição 2004, que era uma homenagem, acho que 20 anos da geração 80. Como vai você, geração 80? Que falava da pintura, da mostra da pintura e tal. Foi muito doido isso. Eu lembro que tinha um monte de estudantes da EBA e a galera revoltada com a coisa acadêmica da escola, e aí todo mundo ia para o Parque Lage, sair da caixa lá. E eu tinha acabado de chegar de São Paulo, estava achando tudo lindo, maravilhoso. Estava aquela coisa certinha de estúdio, e de repente podia sujar tudo. Assim, foi muito bom, foi excelente isso. E aí foi isso. Daí comecei assim, aqui no Rio. Já quando eu vim para cá, eu fui morar já com o Siri, e o Siri já estava no estúdio com música, já tinha o estúdio dele em casa, já estava produzindo e tocando com outras pessoas, e eu estudando e trabalhando no ateliê da Rosângela e já começando a pensar umas coisas. E aí o Fernando e a Anabela me chamaram para participar dessa exposição, da exposição 2004. E eu, lógico, eu topei, e foi praticamente a minha primeira exposição. Foi minha primeira exposição coletiva. Eu botei um trabalho que era uma fotografia de uma silhueta. Eu, na época, fazia uns trabalhos com... Eu trabalhei muito com fundo branco, né, em estúdio, então eu comecei a fotografar uns corpos meio híbridos. Inclusive, esse trabalho tem um trabalho super importante, que é o trabalho que foi a capa do disco do Siri, que é ele em posição de Siri. É um disco todo branco, como o fundo branco que eu trabalhava, e ele agachado, assim, em posição de Siri. E nessa exposição do Parque Lage, eu fiz uma mulher com uma máscara, e aí era uma fotografia de uma silhueta de uma mulher, com as mãos assim na cintura, e na cabeça dela eu coloquei de verdade uma máscara africana. Então, e aí foi a minha primeira fotografia 3D, né? Que eu faço muito hoje em dia, já há uns anos. E foi isso, foi a primeira exposição que eu fiz, foi muito, muito legal, e essa coisa de poder experimentar foi fantástica, essa coisa do Parque Lage, experimentar tudo do Parque Lage, para quem chega assim de um modelo mais certinho, mais comercial, assim, dentro do estúdio, né? A gente também virava lá, mas o trabalho era isso. E, de repente, a vida não é mais isso. Você pode fazer o que você quiser. E é uma libertação. Foi maravilhoso. E aí, conheci todo mundo, conheci milhares de pessoas. Estava todo mundo naquela exposição. E foi isso. Basicamente, foi a minha chegada no Rio de Janeiro. Foi em 2003 e em 2004 foi a exposição. Vamos agora acho que pode entrar a apresentação. Exatamente. E aí a gente vai um pouco deixando, porque as imagens são muito bonitas, né? Elas também tem a questão né, de você trazer uma reflexão sobre a tridimensionalidade, né, um fractal, uma coisa. Mas ela tem também uma beleza, né, pura e simples, que tanto do Siri, né, que eu entrevistei há pouco, também trabalhos que se resolvem muito bem visualmente, né, não tem só uma questão conceitual. Então, acho que você pode... A gente vai conversando, vai um pouco contando como é que foi essa... Eu não sei, eu tentei reunir por ordem, talvez, um pouco cronológica, e por ordem também que eu fui gostando das imagens. Então, acho que a gente pode ir conversando um pouco sobre cada uma e vai seguindo, falando sobre outros assuntos também. Então, esse trabalho é um trabalho que eu fiz em uma exposição em 2014. E 10 anos depois da máscara aplicada, né, na fotografia. E não deixa de ser uma máscara, porque eu faço um monte de
eu colo um monte de fotografia uma em cima da outra e deixa de ser uma máscara, se torna aquilo uma outra coisa. Só que eu comecei a fazer isso com espaço. Por acaso, esse trabalho, essa escada, eu fiz, tem uma coisa afetiva, porque eu fiz ela no prédio onde minha mãe mora e morou, e onde eu passei a minha infância inteira. Então, eu tinha uma relação de olhar a profundidade daquele lugar, que representava um perigo, não era proibido ficar olhando para aquilo quando eu era criança. Hoje eu proibia, né, minhas filhas, agora elas já são um pouco mais velhas, mas, né, aquela coisa é uma relação meio assim, de amor e medo, de interesse e medo, né, dessa profundidade, e ela tem uma geometria fantástica, né, para a realização desse trabalho, e aí foi um dos primeiros que eu fiz. Essa série, a primeira que eu fiz, em 2014, mais ou menos, foram trabalhos de lugares muitos deles de afeto, assim, não todos, mas muitos, assim, porque foram lugares que eu me relacionava muito, que eu ia muito, e tem até aqui, acho que nessa seleção, uma do Parque Lage, que era onde eu estudava, o MAN, que era onde eu trabalhei. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu trabalhei lá um tempo, fotografando as exposições, e essas fotos dessas salas também acho que foram muito importantes, decisivas desse trabalho. São fotografias de espaço, e eu gostava de montar elas, gostava de pensar elas. É claro que era outra configuração, né? Montava uma do lado da outra, são coisas que fazia assim, muito estúdio e tal, mas aí colocar uma dentro da outra foi um outro passo, mas foi um caminho, né? Um caminho inicial, e foi um fio condutor. E essa foto especificamente, eu adoro ela, porque ela tem uma profundidade já nela mesma, se ela não tivesse camadas, ela já teria, mas o fato dela vir assim, na colagem, ela tem uma camada a mais, né, literalmente falando. Literalmente e metaforicamente. Ainda não dá para ver, só tem, acho que a última foto que a gente vai mostrar o relevo, né? Isso é uma coisa que é uma questão para mim, porque quando eu fotografo meu trabalho, mesmo quando alguém vem aqui no ateliê, por exemplo, tem essa foto aqui atrás, as pessoas não percebem que ela é 3D, não dá para perceber. Só se você chegar muito perto dela e virar. E às vezes as pessoas estão do lado e não percebem que ela é 3D. Porque é tudo certinho, assim, você não percebe. Então, esse susto é o que eu acho muito interessante. Né? Porque o convite do trabalho é da percepção, um convite a perceber o espaço, uma nova forma de enxergar o espaço, de contemplar, né? Então eu adoro, mas para registro, para você mostrar em registro como que o que é esse trabalho, tem que fazer várias fotos de ângulos, como essa que você colocou, para poder perceber do que eu estou falando, né? Do que o trabalho está falando. Vamos passar para a próxima agora, pessoal. Passa aí. Então, que lugar é esse? Ainda vamos. Essa é uma piscina, esse é um lugar maravilhoso, em Paris. Chama Molitor, é um lugar, é uma piscina pública dos anos 20, feito por um arquiteto chamado Lucien Paulet e Art Deco, e era um lugar super avant-garde, era um lugar onde as mulheres começaram a usar biquíni, tem uma questão aí também interessante. E eu nado todos os dias, ou pelo menos eu tenho nadado todos os dias, mas há muitos anos que eu venho nadando, 5, 6 anos, e eu comecei então quando eu viajo, às vezes eu gosto de achar uma piscina e tal, e aí a gente foi nadar nessa piscina, e aí eu fui fotografar, olhei esse lugar maravilhoso, eu quero fotografar. Não é a mesma que aquela, é o mesmo arquiteto que fez, mas é outro lugar. Então eu comecei a me interessar por essas piscinas públicas de Paris, porque ela tem uma característica do Art Deco que é super interessante cineticamente, a imagem fica cineticamente é muito potente,
Nadei em todas as piscinas, claro, foi incrível. E é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E aí eu chamei essa série de Mergulho, que ela é realmente um mergulho. Assim. Se você chegar perto dela, acho que essa imagem tem umas 20 camadas. Ela Perguntar, são quantas fotos que você cola isso, de caso a caso? São 20. Essa aqui são 20. Essa aqui são 18. Essa aqui são 20 fotos. A primeira tem, tipo, 1,70 m. A última tem, sei lá, 3 por 2. Uhum. Pequenininho. Lindo. Vamos para a próxima imagem. Esse trabalho... Exposição agora. Estava em exposição na Gente Carioca. Está na Gente Carioca. Está na Gente Carioca até segunda semana de janeiro. E é um trabalho que eu fiz no ano passado, depois foi uma coisa pós-pandemia. Fiz uma exposição lá na Galeria Portas Vila Seca, e era uma exposição de trabalhos que eu estava expondo, que são desenhos feitos já há um tempo, e aí eu coloquei que também em 2019 eu fiz um trabalho com linhas. São linhas para pensar a coisa espacial, né? Só que de uma forma menos figurativa, mais abstrata. E aí eu comecei a me interessar por isso, e na pandemia, com a impossibilidade de fotografar, eu ainda comecei a ir mais longe através de desenho, de linhas de desenho, com caneta Bic, que é uma história que eu tenho trabalhado ultimamente. E aí, quando eu montei essa exposição, eu comecei a pegar esses trabalhos que eu fiz na pandemia, trabalhos que eu tinha comprado em banco de imagem, pela impossibilidade de sair, que são trabalhos... tem uma faixa, tá vendo esse preto aqui em cima? Essa é uma faixa de pedestre que eu peguei de banco de imagens e fiz parece uma onda sonora, assim. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos, e quando acabou a pandemia, eu comecei a fotografar. Aí eu ando muito aqui pela Santa Teresa, Lapa, Centro, e aí eu comecei a ficar... Eu tive essa ideia de fazer essas caixas de cerveja, porque a própria bebida já tem esse aspecto meio vertiginoso que o trabalho dá. Então eu achei achei interessante pensar nesse tipo de percepção, desse estado que esse material te deixa, assim. Então eu fiz a etílica, que é esse trabalho com caixa de cerveja, e tem uma coisa super colorida e super vertiginosa, uma coisa que só vendo mesmo. Tem que ir lá na Gente Carioca ver esse trabalho. Vamos seguir, próximo slide. Esse trabalho é um trabalho que também está exposto hoje, até janeiro, até 29 de janeiro, eu acho, 28, 29. Lá na FGV, na exposição do Paulo Reckenhoff, que está maravilhosa. Esse trabalho eu fiz no gabinete, aqui no centro também, no Rio, no Gabinete Português de Leitura. Eu sou apaixonada por esse tipo de arquitetura. A arquitetura é uma coisa que é fascinante. E eu, enfim, fui fazer esse trabalho lá e amei fazer. É uma relação, não é um lugar que eu frequento, não tem uma coisa afetiva como os trabalhos têm, mas é um lugar que faz parte das minhas andanças. Quando eu estou falando por aí... As fotos que você faz, você usa que câmera? Você é uma câmera de celular, é uma câmera específica? Não, uma câmera... câmera... A tua prática hoje se comunica com aquela tua experiência inicial em estudos fotográficos e como fotógrafa mesmo? Como é que essa disciplina de trabalho no ateliê hoje? É uma disciplina que acho que todo fotógrafo tem, você olha uma imagem, você pode até fotografá-la com o celular, você vai querer montar com uma câmera apropriada. Tem uma câmera, uma Sony, uma 7R2. Alpha 7R2. E aí você volta lá com um tripé bonitinho, faz a foto. É isso, é uma coisa... Eu sou bem séria, vou lá, bonitinho, faço com tripé e tal, fico lá horas ali. A 7R2, a Sony. Então, a Sony que essas Sonys agora que já faz uns anos que não tem espelho, mirrorless. Então, elas são muito claras, que para mim é ótimo, porque às vezes você pega uns lugares que são mais soturnos, mais escuros e tal, e
Então dá super certo. Mas eu fiz essa fotografia no horário comercial. Tem pessoas na foto, mas como não tinha, eu tive cuidado de não deixar ninguém nas laterais, só a foto desse tamanho que você vê a pessoa. Você não vê, você vê a pessoa, mas é bem pequenininho, então não tem aquele perigo de fotografar alguém e colocar lá no seu trabalho, assim, tá bem pequenininho, assim. Mas é isso. Vamos na próximo slide. Esse é o trabalho que eu fiz em 2014, 2013 ou 14, acho que foi 2013 até que eu fiz, e depois eu viajei em residência, e aí quando a gente voltou, quando eu voltei, eu fiz esse trabalho do Parque Lage. Esse foi, acho que, o primeiro trabalho que eu colei uma foto em cima da outra. Fiz em 2014, eu fiz a fotografia em 2013, 2014 eu colei, fiz a colagem, fotografei, fiz todas as lâminas, né, com a imagem em diversas escalas, e fiz a colagem. E, cara, eu fiz essa foto, foi uma loucura. Eu fiz tipo super bom, depois nunca mais saí, morrendo de medo. Depois eu fui me aprimorando com colas, com estudo, mas essa foi assim, a primeira. Assim, foi uma loucura esse trabalho. Antes disso, você fez a residência, foi em Portugal ou não? Não, foi em Paris, foi uma residência que a gente fez, que a gente foi para Citedesar. É uma residência, na verdade, é uma residência que o Siri fez. A gente ficou lá 3 meses. Você participa depois de uma Bienal em Portugal, não tem uma... Em 2000, foi antes de Paris. Eu participei da Bienal de Cerveira, só que eu estava grávida acho que foi 2 meses antes do bebê, e eles me avisaram, eu mandei trabalho, fui selecionada. Aí 2 dias antes, 1 dia antes, 2 dias antes, eles me avisaram que eu ia ser premiada. Se eu não queria ir para lá, para receber o prêmio. Quem entregou o prêmio foi o presidente de Portugal. Aí eu falei, como que eu vou amanhã para Portugal com a barriga desse tamanho? Não tem mais nada condição. Mas foi o máximo. Eles me chamam até hoje para participar das bienais. Eu sempre mando alguma coisa. Ou um vídeo, ou uma foto. Eu sempre mando alguma coisa. E foi o máximo. Eu ganhei o prêmio Artista Revelação e depois o prêmio Aquisição, que eles adquirem a obra lá para o acervo da fundação. Muito bom. Me conta uma coisa que você falou, assim, en passant, mas que eu acho que é importante também. É legal falar que, assim, dentro desses alunos e alunas, né, acho que é colocar a perspectiva de uma mulher mesmo, de ser mãe também e estar produzindo, e, assim, arte. A gente sabe também que você demanda, né, você está trabalhando com possibilidades ou sem possibilidades, você tem que estar sempre olhando o seu trabalho. E como é que você vê isso, assim? Eu acho que, para mim, foi uma coisa muito especial. Lógico, cada uma de uma forma, mas no meu caso, a gente continua a trabalhar, só que de uma outra forma. Porque quando você tem bebê, você deixa de ser você mesmo, né? Você vira a mãe, o pai daquela criança. Então, principalmente no início, né? E depois, outras questões, mas no início é muito, muito mais intenso. E então você tem que se organizar muito. E aí, no trabalho, o trabalho acaba se beneficiando, claro que ele é um pouco prejudicado do tempo que você não está se dedicando a ele, mas ao mesmo tempo ele é beneficiado da organização que você dá para poder continuar a fluir o trabalho. E para mim foi isso, foi interessante isso, porque se eu ficava às vezes viajando numa história que eu queria pensar, depois disso eu já estava, quando eu pensava, eu já começava a organizar como que eu ia fazer, eu já fazia, porque só tinha aquele tempo para fazer. Depois eu tinha que pegar na escola, dar comida, fazer, só que ela não ia dar mais, entendeu? Mas é interessante, para mim foi bom, foi interessante. É claro que tem uma parte social, que você não participa mais de tantas coisas e tal, mas isso faz parte, não tem jeito. Vamos seguir, o próximo slide. Aí uma. Acho que é legal contar isso um pouco. Os alunos, em sua maior parte, são de escolas do Rio, né? Acho que a gente falou do Parque Lage, né? Como esse centro de pensamento, e agora falar um pouco do MAN, né? Que tem toda uma trajetória, e você trabalhou lá também. Como é que... Então, quando eu fui para o Parque Lage,
Eu cheguei no Rio, fui para o Parque Lage, e trabalhava no ateliê de assistente e ia para o Parque Lage à noite. Quando eu trabalhei lá, eu conheci o Fernando, o Franz, fazia aula com eles e na época até o Vicente tinha, acho que já não estava mais tão fotografando lá, e o Fernando me convidou para fotografar. O Fernando Franz. E acho que o Franz na época mais. E aí eu, claro, e aí virou, como eu não conhecia muita gente lá, o MAM virou uma referência muito forte para mim. Em 2005, vamos dizer assim. 2004, 2005 foi o ano que eu comecei lá, ficou uma coisa muito forte. Até mais ou menos 2011, quando eu tive minha segunda filha, nessa época eu comecei a ir menos, mas eu fotografei exposições históricas, momentos assim, eu tenho fotografias de momentos muito importantes no MAM. Até tem uma última exposição que eu fiz, que foi o dia que minha segunda filha nasceu, era a abertura da Louis Bourgeois. E Louis Bourgeois ia abrir no MAM, e até show do Philip Glass no Municipal, foi na mesma noite, 15 de setembro de 2011. E aí depois eu não pude na abertura, e também, mas eu fui fotografar a exposição e era aqueles seios e aquelas vistas, aquela coisa feminina do corpo, né? Aquela aranha gigante no aterro. E eu fui com a minha mochila, meu tripé e meu carrinho de bebê, assim, o meu bebezinho, assim. Foi muito legal. Foi bem forte essa coisa, voltando à questão da maternidade, foi bem forte isso. Né? Eu estava fazendo uma outra coisa, eu não estava produzindo nada meu, eu estava fotografando uma exposição, mas foi muito forte ver aquilo tudo. E aí, isso foi em 2011, né? Minha relação com o MAM foi desde 2005. Quando eu comecei a fazer esses trabalhos, comecei com esse trabalho no Parque Lage, eu na mesma época, fiz esse trabalho no MAM, né? Já tinha essa ligação muito forte com o lugar, eu estava sempre lá fotografando as exposições, e aí eu fiz esse trabalho, que é essa foto do MAM aqui. Uma foto até não muito grande, eu acho que é 90 por 70, 65. Linda, mas é maravilhosa, adoro ela. Vamos ver se tem mais um slide. Tem. Isso é uma história muito legal. Isso é um prédio na Paulista. Ai, meu Deus, eu acabei de esquecer o nome dele. Eu vou lembrar já. Só um minuto, vou lembrar já. É um prédio na Paulista. Foi uma exposição que eu fui convidada a fazer, que era uma exposição na galeria Raquel Arnaud. E aí eu fui fazer, o que eu vou fazer na exposição? Eu tinha acabado de fazer chama Nações Unidas, o edifício. E eu tinha acabado de fazer uma exposição na galeria aqui no Rio, e eu queria fazer uma coisa nova, né? Outra coisa. E aí, a exposição era em São Paulo, então eu comecei a fazer, eu andava sempre ali pela Paulista, ali, porque minha família mora ali perto e tal, e aí eu comecei a fotografar esses prédios na Avenida Paulista. Foi uma delícia, assim, passar o dia pirando nessa arquitetura e intensamente fotografar esses prédios. Eu fotografei o edifício Nações Unidas, o edifício Conjunto Nacional, vários prédios icônicos da cidade e que tem aspectos do seu tempo, né, de arquitetura, e aí colocar isso tudo numa exposição naquele lugar incrível que é a galeria Raquel Arnaud, foi maravilhoso. Eu amei fazer esse trabalho, foi muito legal. Maravilha. Pode passar o próximo slide. Aí esse é o último slide que mostra como é que revela, né, essa jogada do relevo, né? Cria essa exposição. Desculpa, fala. Essa é na Vila Seca, né? Na Portas Vila Seca. É uma exposição que chamava Mergulho, até porque, por causa do trabalho da piscina. E é uma exposição que eu fiz em 2019, um pouco antes da exposição da Raquel Arnaud. E aí, é uma exposição que foi super importante para mim. Mas estava perguntando sobre a colagem, né, que revela bem, né, esse trabalho. Exatamente, não é porque nessa imagem final revela um pouco como é que, para quem estava conhecendo o seu trabalho pela primeira vez, também vendo só as imagens
de frente, né? Não estava dando para dar a percepção de como é que ele se vê. Então, dá para ver que tem uma foto que é bem pequena, né, comparada à primeira. Então, você pode falar que é a mesma fotografia, a mesma imagem, que ela é replicada diversas vezes. Ela é adesivada em PVC e eu faço um sanduíche de foam-board entre as fotos adesivadas. Então, ela adquire essa característica escultórica que é o que dá essa sensação da tridimensionalidade e, sobretudo, dessa perspectiva subvertida, né? Porque o fundo, você acha que está a imagem que você acha que está no fundo está na frente e que dá esse aspecto cinético para o trabalho. Débora, eu queria, assim, caminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes, um pouco falar, a gente entrevistou também o Siri, né? Grande artista, e seu marido. E a gente falou um pouco sobre, porque o TAC tem um pouco a perspectiva também da sustentabilidade, não só de pensamento inovador, mas esses jovens desenvolvem projetos que, de alguma forma, causam uma transformação social positiva, e tem um concurso, né, que no final são premiados e vão para a faculdade fora do Brasil visitar. É bem legal, um projeto muito legal. E um pouco dentro da sua prática artística, assim, se de alguma forma esse modus operandi que vocês adotaram em família e com a casa, né, utilizando de uma forma muito mais rica a própria terra, etc. Se isso de alguma forma impactou no seu trabalho. Não que eu não tenha visto, mas de repente tem alguma, né, filosoficamente ou sim, uma forma, ou não. Sim, muito, muito. Eu acho que eu não sei se o Siri falou, mas a gente vai fazer um trabalho juntos no ano que vem, uma exposição. E essa exposição a gente vai falar de coisas da dupla, né? Que a gente até tem esse ateliê que a gente chama de duplex e a gente vai falar sobre essa dupla. E são trabalhos pensados mais numa poética do quintal mesmo, da coisa da vivência mesmo, do viver junto, mas de uma forma talvez mais conectada com o ambiente, mais ao ambiental, mais o quintal, menos dentro da casa, sabe? E que é uma vivência importante também. A gente vive num meliponário, né, você sabe? A gente mora numa casa que tem 250 caixas de abelha e a gente convive lá, né? Tem épocas que teve codornas, galinhas, tudo quanto é bicho que você pode imaginar. Os passarinhos que a gente coloca, as frutinhas e as aguinhas e tal, então a gente tem essa relação. Assim. Então, acho que naturalmente eu não sei se essa relação está no meu trabalho literalmente, mas ela está em mim, com certeza. E adianta um pouco desse trabalho, esse trabalho em dupla. Como é que vocês estão? Você vai entrar através da perspectiva fotográfica? Ou Sim, assim, a gente vai fazer uma coisa dos dois, e é claro que cada um vai levar um pouco da sua linguagem para o trabalho. E o que eu estou achando mais interessante disso é a possibilidade de sair, embora eu esteja dentro da minha linguagem, até porque sou eu, não poderia ser o contrário, mas poder sair um pouco do que eu faço e poder mexer com outros materiais, com outras coisas. Então, está sendo muito, muito interessante esse convite, essa oportunidade. Vai ser legal pra caramba isso. Vai ser muito legal. E como é que, um pouco assim, a perspectiva das suas filhas, dos seus filhos, como é que... São filhas, né? São 2 meninas? São 2 meninas. Elas se envolvem também no trabalho artístico, não? Tem épocas. Agora, pré-adolescente, não tanto. Na infância, mais. Débora, faz o seguinte, por favor, então, para a gente encerrar, manda uma mensagem. O que você acha aqui? Assim, mandou uma mensagem complicada, mas eu digo... acho que é legal deixar essa mensagem. Vocês são pessoas que têm uma visão, têm um trabalho artístico muito importante, relevante, no campo específico da arte contemporânea, mas que também tem um modo de vida que as pessoas conhecem até menos, mas que pode ser inspirador, acho que para uma nova geração, para um novo mundo, que são esses jovens, que é a nossa audiência aqui. Quem está nos assistindo agora é majoritariamente jovens de escolas técnicas. Então, um pouco falar sobre
né? Sobre o que você quiser, na verdade, deixar uma mensagem para eles. Eu acho que a gente acabou construindo uma filosofia de vida ali, né? Eu não posso falar por todo mundo, mas todo mundo constrói uma filosofia, cria seu mundo e tal, mas eu acho que a gente acabou construindo uma filosofia de vida e é bem singular, eu acho. E até às vezes quando a gente pensa em se mudar, é difícil de achar um lugar que você sabe, né, que dê conta de tudo isso. São poucos lugares no Rio de Janeiro e no mundo que você pode ter galinha, pomar, enfim, 250 caixas de abelha. Então, a gente acabou construindo uma armadilha, entendeu? Então, é interessante isso, porque é verdade, e é interessante isso, porque são apostas que a gente faz na vida, eu acho, são coisas que você vai, e aí aquilo vai te pegando. Então, por isso que eu falo que é armadilha, porque você nem percebe, quando você vai ver, você já está dentro, você não sai mais. Como é que eu vou sair daqui? Por que eu vou sair daqui? Entendeu? Pra quê? É isso. Mas é isso, eu acho que é uma coisa assim, falando para os jovens que estão assistindo, é uma construção diária daquilo que a gente acredita, daquilo que faz sentido pra gente, né? Não é só gostar, amar, mas se você ama porque aquilo te faz sentido, né? Então você tem que acreditar nisso. Acreditar é o mais importante. Eu falo para minhas filhas sobre ser artista. Para mim é uma coisa. Ser artista é muito mais atitude do que criatividade, do que pintar pra caramba, do que fotografar pra caramba. A atitude é muito mais do que. E a atitude, para você ter atitude, você tem que acreditar. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os jovens. Ótimo. É isso. Excelente, Débora. Super obrigado. Eu que agradeço. E próxima exposição, como para a gente deixar a próxima exposição? Né? A próxima exposição é essa exposição com o Siri. Que vai ser aonde? Olha, eu prefiro ainda assinar o contrato primeiro. Está marcado já o lugar, tudo, mas deixa eu assinar primeiro. Atualmente, então, hoje quem está no Rio pode ver nessa galeria nova. Hoje, não, é isso. Na FGV. Não, e por favor, vão, porque está maravilhosa. Não é por causa do meu trabalho, não. É porque tem muita coisa linda lá. E o Forrobodó também. Bom, a FGV, Paulo Reckenhoff, aquela curadoria impecável dele, né? E o Forrobodó do Ulisses Caílio, que o Ulisses é cara demais, assim. Ele fez uma coisa linda na Gentil. Assim, é muito astral, muito legal, muito instigante, provocador pra caramba. Vão ao Gentil Carioca, ao Forrobodó, muito legal. Vai até janeiro também, as duas vão até janeiro. Ótimo. Beijão, Débora, super obrigado. Beijo. Galera do TAC, sigam firmes aí nos projetos. Vamos em frente. Tchau. Tchau. Curtiram as obras e as ideias de Débora Engel? Demais, né? Logo, logo a gente volta com mais no TAC Festival.